Prove que ponto A menos vetor U mais vetor V é igual ao ponto A menos o vetor U menos o vetor V. Esse exercício pode ser feito de duas maneiras. A primeira maneira, e a mais óbvia, é partir desse lado da expressão e tentar chegar nesse, utilizando as propriedades que estão listadas aqui na esquerda e as definições. A outra maneira é escolhendo representantes para o vetor U e para o vetor V. Vou fazer primeiro seguindo a primeira maneira que eu comentei, que é sair daqui e chegar aqui usando as propriedades da esquerda. Note que do lado esquerdo os parênteses estão com o A e o vetor menos U dentro deles, e à direita os parênteses estão com o vetor U e menos V dentro. Portanto, a propriedade que nos permite fazer essa troca é a propriedade P1. Muito cuidado para usar essa propriedade, pois o sinal menos no vetor U representa o inverso do vetor U. Ou seja, esse menos tem que ficar dentro do parênteses junto com o vetor U. Por isso que aparece esse mais aqui. Uma vez que já passamos os parênteses para esse lado, falta aparecer esse menos aqui na frente dos parênteses. Para tanto, eu tenho que fazer aparecer um menos 1 na frente aqui e um menos 1 na frente aqui, para poder tirá-lo de dentro dos parênteses e colocá-lo em evidência. Para tanto, usamos a propriedade M4 e a definição de vetor inverso. Assim, temos o menos 1 na frente do U, multiplicando, somado a 2 menos 1, multiplicando o vetor V. Menos 1 e menos 1 aqui no vetor V aparece por ele ser positivo, ou seja, por ele não ser o inverso dele. Para manter isso, menos 1 vezes menos 1 igual a 1. Agora é possível colocar o menos 1 em evidência. Agora basta utilizar a propriedade M1 em conjunto da propriedade M4. Ou seja, o menos 1 vem aqui para fora, de forma que já podemos escrever o menos direto, e dentro ficamos com o vetor U mais menos 1 vezes o vetor V, o qual já podemos escrever direto menos V. Dessa maneira, eu mostro que essa expressão é igual a essa daqui. Como disse anteriormente, podemos também fazer isso aí escolhendo representantes para os vetores U e V. Vamos pensar de forma geométrica para poder escolher os representantes dos vetores. Vamos supor que aqui temos um ponto A e o vetor U é dado por este vetor aqui. Só que estamos somando ao vetor A menos o vetor U. Então vamos inverter o seu sentido. Agora sim, podemos somar o ponto A ao vetor menos U. Para fazer isso, é só colocar o vetor menos 1 com a origem no ponto A. Vimos em aula que essa soma resulta em um ponto, o qual vamos chamar de P. Dessa maneira, escolhemos como representante para o vetor U o segmento orientado BA. Sendo assim, o vetor menos U é igual ao segmento AB. Bom, se essa soma aqui resulta num ponto e esse ponto nós chamamos de B, devemos escolher um representante para V, de forma que essa nova soma do B com o V vai dar um novo ponto. Digamos que esse aqui é o vetor V. Ao somarmos o vetor V com o ponto B, resulta em um novo ponto, o qual eu vou chamar de C. Assim, sempre que eu somar o vetor menos U ao ponto A, vai me dar o ponto B, e sempre que eu somar o vetor V ao ponto B, eu terei o ponto C. Então, o representante escolhido para o vetor V é o segmento orientado BC. Agora vamos para a prova. Para provar que isso é igual a isso, eu tenho que fazer a conta do lado esquerdo e depois fazer a conta do lado direito. E os dois têm que resultar na mesma resposta, ou seja, ponto C. Vamos fazer primeiro o que está do lado esquerdo. Para começar, vamos substituir os vetores pelos seus representantes. Ou seja, o representante de U é BA e o representante de V é BC. Menos BA é igual a mais AB. Assim temos que A mais AB é igual ao ponto B, que será somado ao vetor BC, resultando assim no ponto C. Agora partiremos do lado direito da equação. E como primeiro passo, faremos novamente a substituição do vetor U e V por seus representantes. Ou seja, o vetor BA e o vetor BC. Menos o vetor BC é o vetor CB. Então ficamos com o ponto A menos... Vou inverter a ordem dos dois vetores. Então vou ficar com o vetor CB mais o vetor BA. Note que essa soma não é uma soma de ponto com vetor, mas é a soma de dois vetores. Segundo a definição de soma de dois vetores,
esse vetor vai resultar no vetor CA. E o inverso dele, como tem esse menos aqui, o inverso de CA é o vetor AC. Então ficamos com o quê? Com o ponto A mais o vetor AC, que segundo a definição vai dar o ponto C. Como o lado direito dá ponto C e o lado esquerdo dá ponto C, está provado a relação aqui de cima. Escolher os representantes para os vetores é uma das melhores maneiras para se provar relações entre vetores. Até o próximo vídeo.